Olá pessoal, cá estou eu de novo e neste momento eu trago-vos um vídeo em que eu estava a falar com um subscritor meu, o Ronaldo, o Ronaldo estava-me a colocar uma questão de como poderia reciclar as baterias e fazer este tipo de soluções. Eu neste momento eu estou a carregar o meu telemóvel com a powerbank que eu fiz. Esta powerbank eu carrego com os painéis solares também, tal como a minha mini Powerwall. E como eu estava a dizer ao Ronaldo há pouco, eu tenho a minha casa no Alentejo desligada da rede elétrica. Eu não estou cá, não moro em minha casa no Alentejo, e então aquilo que eu tenho feito é tentar criar um sistema fotovoltaico de autoconsumo. Ou seja, como não tenho um contrato com a rede elétrica, aquilo que eu faço é produzir a minha própria energia com painéis solares, acumulá-la em baterias e alimentar a rede elétrica da minha casa com este inversor, um inversor de 2000 watts que eu já vos mostrei. E aquilo que eu faço é, tendo o quadro da minha casa desligado, ligar o meu inversor à rede elétrica da minha casa. Mas isto, em minha opinião, e é a minha humilde opinião, nós em nossa casa, mesmo tendo um contrato com a rede elétrica, nós podemos desligar o nosso quadro e nesse momento deixamos de ter energia a entrar dentro da nossa casa pelo quadro. É importante nós desligarmos o quadro quando vamos ligar baterias à nossa casa, porque a rede elétrica vai enviar um número de amperes muito mais elevado do que o nosso inversor, que converte a nossa corrente direta, peço desculpa, em corrente alternada, corrente contínua, que nós adquirimos com os painéis solares fotovoltaicos, como vos estava a dizer, e nós podemos armazenar na bateria. Se nós desligarmos o nosso quadro, mesmo tendo um contrato com a rede elétrica, aquilo que vai acontecer é que não será injetada na nossa rede interna de casa energia. Então nós, com o quadro desligado, podemos ligar as nossas baterias a um inversor, como eu tenho aqui, e já vos mostrei em vários vídeos, e então injetar a energia que produzimos e que armazenamos nas nossas baterias, sejam células de lítio, como é o caso destas que eu tenho aqui, ou também baterias de ácido, que foi inicialmente aquilo com este tipo de baterias que eu comecei a acumular a minha energia fotovoltaica. Quando eu aprendi em alguns canais do YouTube, a maior parte deles em inglês, como reciclar as baterias de notebook, aquilo que eu faço é reciclar essas baterias, testá-las em capacidade e, pura e simplesmente, armazenar a minha energia nelas. Como vos estava a dizer, eu no Alentejo, eu não tenho um contrato com a rede elétrica porque eu não moro cá, mas se eu em Lisboa morasse numa vivenda, eu iria colocar no meu telhado vários painéis solares. Até 200 watts, nós não temos em Portugal de fazer uma declaração à EDP, mas se nós produzirmos mais do que 200 watts, ou seja, se tivermos painéis solares fotovoltaicos acima dos 200 watts, nós temos que fazer um contrato com a EDP em que nós somos produtores de energia de autoconsumo. Então o que acontece é que nós vamos ter que ter um inversor diferente deste. Vai ter que ser um inversor que controle a energia que nós estamos a necessitar em nossa casa e desta forma, quando não for necessária muita energia, nós vamos usar a energia que acumulamos nas nossas baterias. Se estivermos a produzir um número de watts ou número de watts-hora acima daquilo que consumimos, nós, com o inversor grid tie, ou seja, um inversor diferente deste, nós podemos ter a nossa produção fotovoltaica durante o dia, a injetar essa mesma produção, no caso de não termos baterias suficientes para acumular essa produção é injetada na rede. Esse é o chamado sistema fotovoltaico grid tie. Mas se nós tivermos apenas um inversor, como é o meu caso, e um banco de baterias, sejam baterias de lítio
ou as baterias de ácido ou de gel, nós podemos, pura e simplesmente, mesmo com um contrato e tendo um contrato com a concessionária de rede elétrica, nós podemos desligar o nosso quadro, em que não estamos a receber energia da rede, e enquanto tivermos energia suficiente nas nossas baterias, podemos utilizá-la em nossa casa. Esse é pura e simplesmente um sistema fotovoltaico para autoconsumo. E nós aí não temos que ter um sistema fotovoltaico grid-tie, em que vamos ter que gastar dinheiro num inversor que consiga injetar energia na rede e fazendo o nosso relógio que contabiliza o número de watts-hora ou de kilowatts-hora que nós recebemos da rede elétrica, nós podemos desligar o quadro, como estava a dizer, e utilizar a energia das nossas baterias com um inversor para a injetar na nossa casa. Como eu já vos mostrei em vídeos anteriores, e neste momento com esta bateria de 12 volts, eu tenho toda a iluminação LED em minha casa. Isto são lâmpadas LED 220, elas gastam apenas 12 watts de energia e aconselho toda a gente a mudar para este tipo de iluminação, porque imaginem, 10% da vossa fatura de iluminação, ela é da vossa fatura energética, 10% dela é sobre a iluminação. Então, se nós colocarmos lâmpadas LED, nós iremos reduzir a nossa conta em iluminação. Imaginem, se vocês tiverem uma conta de 100 euros, 10 euros são em iluminação. Se mudarmos para LED, como vamos reduzir em termos de iluminação a nossa conta a cerca de 10%, se nós gastarmos 10 euros, passamos a gastar 1 euro em iluminação. É por isso um conselho que vos dou, mudarem para lâmpadas LED. Neste caso aqui, esta lâmpada LED, ela é de 12 volts. Eu ligo-a diretamente a estas baterias e eu uso isso quando necessito do número de watts superior àquele que eu quero retirar da minha bateria. Ou seja, se eu for, por exemplo, carregar o meu notebook, já vou estar a puxar um número de watts bastante mais elevado do meu inversor. Neste caso aqui nós estamos a puxar 3 amperes e cerca de 35 watts. Isto porquê? Porque eu tenho a iluminação da minha sala a funcionar e tenho a iluminação deste quarto onde eu faço os meus projetos. Como eu vos estava a dizer, é importante para mim explicar ao Ronaldo que nós, mesmo tendo um contrato com a concessionária, se quisermos produzir a nossa própria energia, em Portugal, como eu lhe respondi, no máximo nós podemos ter produção fotovoltaica até aos 200 watts. Eu neste momento tenho 2 painéis solares, um de 100 watts e outro de 110. Mas como eu não tenho um contrato com a concessionária e armazeno a minha energia nas minhas baterias, aquilo que eu faço é, eu não tenho que declarar. Mas imaginem que, por exemplo, eu tinha dinheiro para investir em 12, 14, 16 painéis solares fotovoltaicos de 100 watts. Eu já iria estar acima do valor de 200 watts. Se tivesse baterias suficientes, eu poderia acumular essa energia para autoconsumo em minha casa, mas se não tivesse baterias suficientes, eu podia fazer um contrato com a EDP e a produção dos meus painéis fotovoltaicos fariam o meu relógio de energia, aquele contador que nós temos à entrada de nossa casa. Isso iria fazer o contador andar para trás, ou seja, o relógio andar para trás, ou seja, durante o dia, os meus 12, 14, 16 painéis solares, eles iriam produzir e injetar energia na rede elétrica, diminuindo a minha conta ao final do mês. Mas, tendo em conta que eu não tenho conta, porque não tenho um contrato, tendo em conta que não estou no Alentejo, só cá venho de férias e moro em Lisboa, como eu vos estava a dizer, eu tenho os meus painéis solares, tenho que garantir que tenho baterias suficientes para acumular a energia que eu produzo. Eu poderia produzir muito mais energia, mas neste momento ainda não tenho a minha parede de energia muito superior a esta, ou seja, eu aqui tenho 30 células 18650 em paralelo, mas na outra bateria 3S eu vou colocar 100 em paralelo, ou seja, em vez dos 60 amperes-hora de capacidade, eu vou ter 200 amperes-hora de capacidade.
Quanto mais capacidade de acumular energia eu tiver, mais energia e mais utilização eu posso dar ao meu inversor de 200 watts. Porque neste caso aqui, se eu tiver a retirar, como estou, cerca de 3 amperes da minha bateria, se nós dividirmos 3 amperes por cada célula 18650, nós estamos a ir buscar a cada uma delas cerca de 100 miliamperes. No caso da bateria de 200 amperes, eu podia retirar dessa mesma bateria esse número de amperes. Claro que a fiação e a proteção, os fios de fusível, como vos falo em muitos vídeos, na minha humilde opinião, é